Será que o consórcio vale a pena para te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel? Se você está planejando em comprar seu primeiro imóvel, seja uma casa, apartamento, ou de repente você está querendo construir, mas se você está buscando informações para encontrar um meio de crédito que seja mais adequado para realizar esse projeto, e o consórcio é uma dessas opções, esse vídeo é para você. O foco desse vídeo não é para fazer comparativos, né, se vale a pena comprar à vista, ou financiar, ou fazer um consórcio e mostrar qual que é o melhor. Na verdade, é te levar a uma reflexão, uma autoanálise. Logicamente, a gente vai falar mais do consórcio para que você possa conhecer mais desse sistema de compra, mas para te ajudar a identificar qual que é o melhor caminho, que às vezes o consórcio não é a solução ideal para você. Pode ser o financiamento ou vice-versa. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Francisco Machado, sou diretor comercial da Horizon Consórcios e semanalmente eu estou por aqui compartilhando informações relevantes sobre o sistema de consórcio no Brasil. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, assim você vai ficar bem informado sempre que a gente compartilhar uma informação ou um vídeo novo aqui no canal, tá? Bom, mas hoje eu tenho vários detalhes aqui para compartilhar com você. E antes eu queria comentar um pouco sobre o consórcio de imóveis, né? Para a gente fazer uma rápida introdução sobre esse sistema. Logicamente, o foco é para você que quer comprar um imóvel para morar. Mas o consórcio de imóveis ele tem múltiplas possibilidades para quem relacionado ao mercado imobiliário. Então você pode fazer um consórcio para comprar o seu segundo imóvel, ou mais de um imóvel, uma casa na praia, imóvel rural, por exemplo, imóvel no exterior. Você pode usar para construir e pode utilizar também para investimentos, ou seja, você pode fazer consórcio para ganhar dinheiro na venda de cotas contempladas, que é uma diversificação de investimento financeiro. Você pode usar o consórcio para fazer alavancagem financeira e imobiliária, ou seja, você usa o seu capital para potencializar e ao invés de comprar um imóvel, você compra dois ou três imóveis usando o consórcio. Você também pode fazer o consórcio para levantar capital para investir no mercado imobiliário, onde você vai construir imóveis ou comprar imóveis para alugar ou para revender e assim obter uma rentabilidade nesse tipo de investimento. Esse vídeo, não, o foco dele não é para tratar desse assunto. Inclusive aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de uma playlist nossa com várias informações, vários vídeos sobre o consórcio como investimento, o que você pode fazer para aproveitar o consórcio junto ao mercado imobiliário. Mas o foco aqui é realmente te ajudar a conhecer mais o sistema de consórcio e fazer um rápido comparativo para te ajudar a entender o sistema e tomar uma decisão que seja mais adequada para você, tá? Bom, a gente tem alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. O que é o consórcio hoje, né? Como que funciona o consórcio? O consórcio, de uma forma bem objetiva, ele foi criado como um sistema de compra. É um sistema de compra colaborativa, onde tem várias pessoas que fazem parte de um grupo, administrado por uma administradora de consórcio. O consórcio permite que você faça aquisição, no caso de imóveis, né, de uma forma parcelada, sem juros, mas ele tem uma taxa de administração que é a remuneração da administradora de consórcio, que vai gerenciar todo esse dinheiro, porque são pessoas que os consorciados não conhecem. Então precisa de uma instituição autorizada pelo Banco Central para fazer esse acompanhamento, né, com segurança de todo o processo. Então a administradora ela é remunerada através da taxa de administração. E para que todos os consorciados possam comprar o imóvel com poder de compra, anualmente tem uma correção do crédito e, consequentemente, das parcelas, que é o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Porque se nós vivêssemos num ambiente onde não tem inflação e não tem valorização dos imóveis, então não faria sentido ter uma correção. Porque, por exemplo, com 300 mil, hoje você compra um apartamento e daqui 10 anos, com 300 mil, você compraria o mesmo apartamento. Só que a gente sabe que o próprio mercado, as coisas não funcionam dessa forma. Então, se você entra num consórcio e foi contemplado logo nos primeiros meses, você recebeu um crédito compartilhado por várias pessoas e aí você comprou o seu imóvel. Só que tem aquele consorciado que vai demorar, por exemplo, 5 anos para ser contemplado.
Então ele também quer receber o crédito atualizado. Então se chegar a vez daquele consorciado receber o crédito estiver desatualizado, ele não vai conseguir comprar o imóvel que ele estava planejando, já que ele foi investindo aquele valor até ser contemplado e ajudou os primeiros a serem contemplados com um valor adequado. Então, para que haja uma justiça no processo, então todo mundo paga por esse reajuste também, para que todos os consorciados possam ter um poder de compra, um crédito adequado para comprar o seu imóvel. Então, basicamente, é assim que funciona o consórcio. Para receber o crédito, a sua cota, né, que você faz a adesão, você precisa ser contemplado. As contemplações acontecem por sorteio, que é o fator sorte, e tem duas opções de lance, que é o lance livre e o lance fixo. O lance livre é aquele lance que funciona como um leilão. Quem ofertar mais parcelas como antecipação é o vencedor. E o lance fixo, ele é uma quantidade de parcelas pré-fixadas, ou uma quantidade de valor, normalmente de 20% a 30% do crédito equivalente, que você oferta e normalmente são vários consorciados que ofertam esse valor de 30%. Havendo um empate, é feito um segundo sorteio somente entre as pessoas que ofertaram esse lance fixo. Então, basicamente, é essa a sistemática do sistema de consórcio no Brasil. Mas voltando aqui ao nosso foco principal, afinal, vale a pena fazer um consórcio para comprar o imóvel, o seu primeiro imóvel? Ou será que vale a pena fazer um financiamento ou comprar à vista, né? Então, o foco principal agora é você fazer uma autoanálise do seu momento, da sua situação. Então, o primeiro ponto é o seguinte: qual que é o valor do imóvel que você deseja comprar ou deseja ter dentro de algum tempo, né? Então, esse é um primeiro ponto que vai te direcionar para quais os valores que você precisa ou qual é o investimento que você tem que fazer para conseguir aquele valor para comprar o seu imóvel. Uma outra coisa muito importante é o seu momento de aquisição, ou seja, você precisa com urgência comprar esse imóvel ou você pode esperar um pouco mais. Então, por exemplo, às vezes você está morando de favor, ou às vezes você está morando com algum familiar, está morando com a sogra, ou você se separou, ou é solteiro, quer sair de casa e quer ir para um imóvel urgente. Então, esse é um ponto. Ou você está planejando mais para frente. Não, eu posso esperar 5, 10 anos, eu quero ir fazer uma economia ou uma reserva para poder comprar à vista ou para poder dar um lance no consórcio ou, por exemplo, para dar uma entrada no financiamento. Então, eu não tenho muita pressa, eu posso fazer isso com tranquilidade. Então, essas duas questões do momento vão ajudar muito a definir o valor e o custo para realizar esse projeto, entende? Porque assim, em relação à aquisição, quando nós falamos de agilidade, urgência, quem tem pressa paga mais caro. Então, por isso que você, no financiamento de um modo geral, você vai pagar mais caro por causa dos juros. Você recebe um dinheiro que não é seu e você paga uma taxa, que é os juros, pela alocação, né, digamos assim, daquele dinheiro que o banco emprestou para você. Então, essa que é a questão. Então, e quanto menos dinheiro você pega do banco, por exemplo, né, menos juros você vai pagar, vai ficar mais barato esse processo. Por isso que quando você faz um financiamento, quanto maior a entrada, menor vai ser serão os juros e menor também vai ser a parcela, dependendo do prazo que você for fazer, né? Uma outra questão, você tem já alguma reserva financeira suficiente, por exemplo, para dar um lance no consórcio, ou para comprar à vista esse imóvel, ou para dar uma entrada no financiamento, né? Outra questão, esse valor, se você já tem, pode ser até o FGTS também, seu, do casal, ou da família, né? Esse valor que você tem, se você usasse para dar uma entrada ou comprar à vista, você ficaria totalmente descapitalizado, sem reservas, ou você ainda tem uma sobra por um tempo para outras despesas. Então, também é uma questão importante que você tem que considerar. E uma última questão aqui, mais duas questões importantes, é a questão da sua capacidade mensal de pagamento, ou seja, o seu momento financeiro. Seja se você vai comprar sozinho, ou em família, ou um casal, por exemplo, quanto que você pode pagar por mês, se você não for comprar à vista, né? Quanto que você pode pagar por mês, seja num financiamento ou num consórcio, com segurança, sem comprometer
o seu orçamento mensal, né? Ou seja, sem, por exemplo, você ganha 5 mil, vai pagar uma parcela de 4 mil, não tem como, você vai passar muita dificuldade, né? Então você tem que avaliar o seu momento financeiro ali, né? Você pode pagar com segurança, até que valor? Porque dependendo do que você pode pagar por mês, mesmo tendo uma boa entrada, às vezes não é suficiente para você assumir até mesmo um consórcio ou um financiamento, porque aquela parcela que você pode pagar não comporta o financiamento daquele crédito, entende? E uma última questão é a sua reserva financeira, ou seja, você tem alguma reserva, alguma renda extra que, por exemplo, numa eventualidade, vamos imaginar que você perdeu o emprego, né? Você consegue manter o pagamento daquele compromisso por 6 meses, por exemplo, sem que aconteça nenhum problema judicial com relação ao seu débito. Então você tem que avaliar essa questão de um eventual, de uma situação que você não pode controlar, uma fatalidade que você pode ter que atrasar a mensalidade. Não estou falando que se você vai atrasar 1 ou 2 meses, estou falando de uma situação mais complexa, onde você fica desempregado, pode demorar um tempo para conseguir um trabalho. Então você tem uma reserva que pode ser usada ou alguém para te ajudar numa eventualidade de uma possível inadimplência. Então esse é um ponto importante que você tem que considerar. Então todos esses fatores vão te ajudar a definir inicialmente qual que é a sua situação geral, qual que é o seu quadro, né? Ou seja, o valor do imóvel, a urgência que você tem de comprar esse imóvel, se você tem entrada, quanto que você pode pagar por mês e se você tem uma reserva, né, caso aconteça uma fatalidade, uma situação que você tem que atrasar as mensalidades. Então, todo esse desenho vai desenhar, vai mostrar aí na sua mente qual que é a tua situação, né? Qual que é o teu mapa para que você possa dar o próximo passo. O que, que eu posso fazer dependendo de cada situação, dependendo da minha necessidade, dependendo dos objetivos e das suas condições financeiras nesse momento, né? Uma outra questão que você pode acrescentar aqui são as perspectivas futuras de melhoria financeira, né? Então, por exemplo, você pode assumir uma parcela mais alta hoje, né? Mesmo que fique mais ou menos apertado, mas você sabe que daqui 1 ano ou 2 anos, você já vai estará numa situação financeira melhor, você vai ter uma promoção, ou está executando uma outra atividade, vai abrir um negócio, enfim, que você vai dar um salto na sua renda mensal que vai te trazer mais conforto financeiro e mais tranquilidade para assumir esse compromisso. Então, isso é um cenário futuro que você pode considerar. Por isso é importante fazer esse tipo de análise, esse planejamento, para que você não tome uma decisão precipitada de compra, seja de um consórcio, um financiamento ou comprar à vista, e depois se arrepender nesse processo e vai ter um custo muito alto nesse processo também, tá? O próximo passo agora, eu queria compartilhar com você, a gente fazer algumas análises rápidas sobre 3 opções de compra que você pode utilizar. Então seria a compra à vista, o financiamento e o consórcio. A compra à vista, de um modo geral, parece que é a melhor opção, né? Poxa, eu vou lá, compro o meu imóvel, não estou devendo mais para ninguém, está tranquilo. Mas o primeiro ponto é que nem todo mundo tem uma grande quantidade de recursos para comprar um imóvel à vista, dependendo do valor. Então, às vezes, se você quer um imóvel de 1 milhão, você quer de 200 mil, vai depender do seu perfil financeiro, né? Mas o ponto é o seguinte: será que vale a pena comprar à vista nesse momento, principalmente de altos ganhos financeiros, de altos juros nas aplicações? Uma outra questão: esse dinheiro que você tem, que você compraria à vista, iria te deixar totalmente descapitalizado? Então, por exemplo, se você tem lá 400 mil que você juntou esse dinheiro com muito esforço e tal, e agora você quer comprar um imóvel de 400 mil. Aí você achou um imóvel que você gostou, você vai lá e compra, paga 400 mil. Ou seja, toda a tua reserva financeira, você já está totalmente descapitalizado. Ou seja, você não tem um dinheiro para poder fazer uma reforma no imóvel, tem outras despesas no imóvel, não pode fazer um seguro. Então, assim, esse valor que você tem vai te descapitalizar totalmente se você comprar esse imóvel, ou você tem ainda uma reserva. Então, por exemplo, você tem 500 mil, mas vai comprar um imóvel de 400 e ainda tem 100 mil reais para guardar para uma eventualidade, está tudo certo, e você está comprando um imóvel numa excelente oportunidade. Então, esse é um ponto que você tem que considerar se vale a pena aquele momento. Uma outra questão é o custo de oportunidade, ou seja,
será que não valeria a pena você ficar morando de aluguel, dependendo do seu momento, da sua situação, e esse dinheiro, esses 400 mil, por exemplo, que você tem, deixar aplicado num banco que hoje está pagando mais ou menos 1% ao mês de juros no momento que a gente está gravando esse vídeo, você manter esse dinheiro ali aplicado e ir buscando um imóvel com mais tranquilidade. E essa reserva que está ali sendo remunerada pode te ajudar a pagar esse aluguel, ou às vezes você já tem uma renda que já está pagando aluguel e você mantém aquele dinheiro aplicado ali. Então pode ser uma oportunidade para você não ter o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o dinheiro que você não está ganhando daquele dinheiro aplicado. Né? Porque se você compra um imóvel de 400 mil à vista, aquele dinheiro não tem mais liquidez. Ou seja, se você precisar daquele dinheiro de forma imediata, você já não tem mais. Né? Então essa é uma questão importante que você tem que avaliar. Uma outra questão que daria para fazer com esse dinheiro é a alavancagem imobiliária. Logicamente, vai depender muito da sua capacidade de pagamento mensal, né? Se você pode assumir uma mensalidade. Mas de uma forma objetiva sobre a alavancagem, é você usar o consórcio, por exemplo, e pegar esse valor, esses 400 mil, para fazer a aquisição de cotas de consórcio, usando esse valor para obter um crédito maior, e ao invés de comprar um imóvel, você comprar dois imóveis, onde um você vai morar e um você vai alugar, gerando uma receita além da valorização desse imóvel. Né? Inclusive, a gente tem um outro vídeo falando sobre como comprar imóveis, quais são os melhores imóveis para você comprar pensando em investimento, que está aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, essa é uma questão da compra do imóvel à vista. Será que vale a pena? Uma outra questão é sobre o financiamento. Será que vale a pena agora financiar um imóvel ao invés de comprar à vista ou fazer um consórcio? Então voltamos à primeira questão lá, primeira questão da sua urgência. Você precisa urgentemente comprar um imóvel, né, que você quer e precisa fazer esse financiamento, não tem saída. Você tem uma boa entrada, né, para fazer uma para diminuir os juros, né, porque hoje você vai financiar um imóvel de 500 mil, você precisa de pelo menos 100 mil, ou seja, 20% para poder dar de entrada, senão os bancos não fazem o financiamento. A não ser, alguns podem até fazer com menos, mas aí a taxa fica muito mais alta. Então você tem que pensar, a entrada, né, se você tem capacidade de pagamento, né, ou seja, às vezes você vai conseguir, para ter uma taxa mais atrativa, você teria que pagar uma parcela muito mais alta até que o consórcio. Mas será que você pode pagar essa parcela? Ah, eu posso, mas você tem como comprovar renda, né, porque o sistema de comprovação de renda do financiamento é um pouco mais rigoroso do que no consórcio, né, então você precisa avaliar, eu consigo comprovar uma boa renda que seja suficiente para aprovar o meu cadastro, seja a minha renda junto com o meu cônjuge ou com a família, né? Então, é esse ponto que você tem que considerar. Uma outra questão é que nós estamos passando um momento onde os juros estão altos no financiamento e também existe uma correção monetária, principalmente pela TR. Né? Então, assim, quando a taxa Selic, né, que é a taxa de juros do Brasil, passa de 8,5, a TR passa a ser ativada ali como correção monetária nos financiamentos. Então, a tua mensalidade, o teu saldo devedor começa a ter uma correção ali mensal também. Então, você tem que avaliar essa questão de uma eventual reajuste nas parcelas, né? E vale lembrar que no financiamento você acaba pagando pelo menos dois imóveis por causa dos juros que estão envolvidos ali. Então a questão do financiamento é muito importante você avaliar o que é melhor para você, porque hoje nós temos muitos imóveis sendo vendidos em leilão, nos bancos, de pessoas que fizeram financiamento sem fazer uma análise detalhada. Logicamente, tem outras situações, pessoas que tiveram uma situação mais complexa de desemprego, que é um outro caso. Mas tem muita gente que comprou na emoção, sem fazer uma análise financeira correta, e aí não conseguiu pagar, né, assumiu um compromisso muito alto e agora perde o imóvel que vai a leilão e um outro comprador vai ganhar dinheiro comprando esse imóvel. Ele vai comprar um preço mais baixo, depois vender por um valor ainda abaixo do que ele vale para ele entrar nesse ciclo ali de receita. Né? Então é muito importante você avaliar porque para você não ter esse risco, né, depois de ter que perder o seu imóvel por causa de uma inadimplência, uma situação complicada. Né? Então esse é o ponto aqui do financiamento.
E uma última questão que é o consórcio, né, que é o que nós trabalhamos, é você avaliar. Vale a pena, então, fazer um consórcio ao invés de um investimento, comprar à vista ou financiamento? Bom, à vista, eu já até citei antes que você pode utilizar aquele crédito para fazer uma alavancagem financeira, né, patrimonial, e usar o consórcio para comprar mais de um imóvel, que é possível, a gente pode te assessorar nesse processo. Mas se não for esse seu objetivo, você pode usar aquele crédito ou parte daquele crédito para manter uma reserva, por exemplo, e uma outra parte você usa como oferta de lance para contemplar o teu consórcio com mais rapidez, e assim você compra o imóvel sem pagar os juros do financiamento e ainda tem uma reserva financeira, tá? Mas também tem uma situação que às vezes você não você precisa do imóvel com urgência, mas você não tem um lance alto para ofertar, né? Se você precisa com muita urgência, o consórcio talvez não seja uma alternativa, porque ele pode demorar mais para você ser contemplado e acessar aquele crédito, né? Mesmo obtendo um lance mais baixo, mas você talvez não consiga contemplar na agilidade. Mas se você tem um recurso, você pode fazer um planejamento para conseguir agilizar a contemplação, né? Uma outra opção aqui do consórcio é o lance fixo, que é um lance mais baixo, ou seja, para você que não tem muita pressa e não tem um recurso aproximadamente de 20 a 30% do valor do imóvel que você quer comprar, que pode ser até o FGTS, você pode fazer um plano de consórcio com parcela reduzida, né, que você vai pagar ali 70% da parcela integral até a contemplar. Isso é interessante para quem mora de aluguel, por exemplo, tem outro compromisso financeiro ou quer começar a pagar um valor menor, né, porque a diferença você deixa aplicado, né, em relação à reduzida e à parcela integral. Então você faz esse plano, vai concorrendo por sorteio, pensando numa contemplação mais a médio prazo, e faz a oferta de lance fixo, que é o lance fixo reduzido, e se você for contemplado, aí você paga com aquele recurso que você tem, que mais ou menos 30% do crédito, pode ser de 15%, dependendo do grupo que você for participar, que nós temos também. E existe uma outra alternativa de você contemplar sem recursos próprios, ou seja, você dá um lance lá, você faz um crédito maior, né, para ficar fácil a conta aqui. Você fez um crédito de 100 mil reais, usou 30% desse crédito para pagar um lance e vai receber 70 mil. Daí você vai comprar um imóvel de 70. Logicamente, com 70 não dá para comprar, mas eu só fiz esse exemplo para ficar mais fácil a conta aqui. Então você pode utilizar o lance embutido, né? Ou para agilizar a contemplação no lance livre, ou até mesmo para pagar integralmente o lance fixo sem para fazer um desembolso, né? Então existe essa possibilidade aí que você pode considerar o consórcio. O consórcio ele tem algumas vantagens, que ele não tem juros, tem uma taxa de administração que varia muito de acordo com a faixa de crédito, o prazo que você está pagando. Se você puder pagar uma parcela maior num prazo menor, a taxa de administração vai caindo significativamente. É. Tem o reajuste do crédito e das parcelas, como eu já expliquei no início do vídeo, que é importante para valorizar a tua carta de crédito enquanto você não é contemplado, né? Tá, o consórcio ele pode demorar mais do que você estava imaginando? Pode. Só que ele pode ser uma situação, por exemplo, para você agora que não tem muita pressa, né? Ou tem pressa, mas não tem um valor alto para dar de entrada, talvez a alternativa melhor seja o consórcio, mesmo tendo pressa, para você concorrer com a sorte ali por sorteio e vai concorrendo com um lance fixo embutido também. Mas o principal aqui, para você que deseja planejar a compra, por exemplo, mais a longo prazo, não está com muita pressa e pode pagar uma parcela reduzida ou integral de uma maneira confortável, o consórcio é excelente para você, porque você vai concorrendo por sorteio, você pode ser sorteado rapidamente ou pode demorar um pouco mais do que você estava esperando. Mas a certeza é que você vai ser contemplado. A gente só não pode dar uma data específica porque depende de um fator que nós não conseguimos controlar, que é a sorte. Mas você pode fazer as ofertas de lance também. Uma questão muito importante e interessante no consórcio, vamos imaginar que você foi o último a ser contemplado, né? Na verdade, é difícil alguém ser o último, porque com as ofertas de lance, os sorteios, o grupo vai tendo arrecadação e as contemplações vão acontecendo.
Mas digamos que você foi o último, você fez um consórcio lá de 10 anos e demorou 10 anos para ser contemplado. Então, o que vai acontecer? Como no crédito ele tem uma atualização, se você fosse o último, o valor do crédito atualizado que você vai receber vai ser maior do que a soma de todas as parcelas que você já pagou, né? Então, é um benefício maior. Logicamente, se você falar assim, mas se eu tivesse aplicado esse dinheiro num fundo, eu teria um valor maior no final. Sim, mas o objetivo naquele momento, você fez o consórcio pensando em comprar um imóvel, não era uma aplicação financeira, porque você poderia ser contemplado a qualquer momento. E, por exemplo, digamos que você fez ali um consórcio de 500 mil, pagando uma parcela reduzida de R$ 2.500. E passou 10 meses, ou seja, você já pagou R$ 25.000 e foi contemplado, né, com um crédito de 500 mil. Ou seja, você pagou 25 mil de entrada, entre aspas, e tem um crédito disponível de 500 mil para comprar o seu imóvel. Ou seja, teve uma alavancagem, né? Então, o consórcio ele vai te possibilitar essas situações de flexibilidade ali para você poder comprar o seu imóvel sem entrada, por exemplo, mas dá para planejar a entrada através da oferta de lance, tá? Diante dessas informações, agora você tem que fazer uma análise realmente do que é mais adequado para você dentro do seu momento, né? Por isso que a gente não pode afirmar que o consórcio é o ideal para todo mundo, assim como eu não posso afirmar que o financiamento é o ideal para todos, e nem comprar à vista, porque vai depender dos objetivos, das necessidades e das condições de cada investidor, de cada comprador ali daquele imóvel, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o sistema de consórcio, quiser saber mais de como o consórcio pode te ajudar, inclusive nós temos um plano exclusivo que é um mix de consórcio e financiamento no mesmo plano para crédito de 200 mil a 400 mil reais em 120 meses, além de outras flexibilidades nos planos convencionais de 24 a 216 meses, com parcela decrescente, parcela reduzida e outras possibilidades aí que facilitam você programar, planejar a compra do seu imóvel. Logicamente, quanto mais tempo você tiver para planejar e ir pagando o seu imóvel, mais barato vai ficar para você. E o consórcio é uma excelente ferramenta nesse sentido, que vai te ajudar a programar melhor a compra do seu imóvel, seja se você tem muita urgência ou se você está pensando num prazo mais a longo prazo ou a médio prazo, se planejando, sem atropelo, sem comprometer muito o seu orçamento mensal, e assim você consegue conquistar o objetivo de comprar o seu primeiro imóvel, quem sabe até comprar um segundo imóvel, tá bom? Eu vou deixar uns outros vídeos aqui para você. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp e será um prazer te atender e esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Até mais.